Então, quando a gente se esforça para estar na presença, nós vamos passar por algumas dificuldades. Mas isso é super normal. Porque ninguém ataca quem não frutifica. A gente só é atacado porque nós começamos a incomodar. Aliançados com Deus é atacado direto. Por quê? Porque incomoda. Você vai ser atacado porque você começa a se levantar e incomodar. A fé incomoda. Os nossos resultados incomodam pessoas. Nós temos que tomar cuidado com os espíritos dominadores, que vai tentar entrar no teu território e calar a sua fé, calar a sua boca. Hoje eu quero falar com você, porque os inimigos querem calar as vozes proféticas. Por que o inimigo quer calar uma voz profética? Porque o profeta, ele antecipa a bênção. O profeta vê o que ninguém vê. Enquanto as pessoas estão vendo o caos, você carrega o espírito profético, porque você está debaixo dessa atmosfera profética da igreja. Você começa a ver prosperidade aonde todo mundo está vivendo o caos. Você começa a ver restauração aonde todo mundo declarou falência. Você começa a enxergar solução aonde a maioria já entregou a toalha. Então o inimigo, ele quer calar a voz profética. Ele quer calar aquele que carrega a unção de enxergar e trazer à existência aquilo que ninguém consegue. E hoje o Senhor falou muito ao meu coração. Diga, hoje é dia de nos posicionarmos em batalha espiritual para repreendermos e denunciarmos todos aqueles que se levantam, diga, se levantam contra a voz profética. Hoje é dia de ter um posicionamento. Eu quero falar sobre uma mulher chamada Jezabel. Diga, manipuladora. Manipulou o rei Acabe, tirou a voz dos profetas e proibiu o culto a Deus. Segura, porque hoje vai ser profundo o negócio. E nós vamos mexer com as castas de demônios. Presta atenção nisso. Acabe, quando começa a reinar, a primeira bobagem que ele faz é se casar com Jezabel. E ela chega e começa a enfeitiçar ele. Porque Jezabel também era uma profetisa, só que de Baal. E a Bíblia nos orienta a tomar cuidado com os falsos profetas, porque até o macumbeiro tem profeta. A Bíblia fala para nós nos preocuparmos com os falsos profetas, porque os falsos sempre vai querer calar os verdadeiros. Para isso que os falsos se levantam, para calar o verdadeiro. E como é que ele vai conseguir calar o verdadeiro? Oprimindo, enganando, perseguindo. Os falsos sempre vão se levantar contra os verdadeiros para calar, porque aonde tem um profeta verdadeiro, ele mata o falso profeta. Porque a luz que o verdadeiro carrega, ela vai ofuscar o falso. Somente a luz verdadeira, a palavra verdadeira, tem o poder para aniquilar aquilo que é falso. Queridos, o verdadeiro carrega fogo, diga fogo. O falso não aguenta fogo. Diga, o ouro verdadeiro é polido no fogo, mas o falso não aguenta fogo. Jezabel é uma profetisa falsa,
que carrega mentiras. E quando ela é descoberta ou afrontada, ela começa a querer matar o verdadeiro, calar o verdadeiro. E assim, o povo de Deus está vivendo nos últimos tempos. Profetas falsos assumindo púlpito de igreja e pregando aquilo que aqueles que querem viver a vida de pecado fica confortável. Aonde o verdadeiro anuncia a verdade, o falso vai se levantar com mentiras, calúnias e engano. Mas para que o falso reina, ele tem que primeiro corromper o rei. Para o espírito jezabélico reinar no casamento, ele tem que corromper o sacerdote. Para o espírito jezabélico, ele entrar num governo de uma cidade, ele precisa entrar naquele que é o cabeça da cidade. Para esse demônio entrar em uma igreja ou uma denominação, ele precisa entrar no pastor. Ele não vai tentar convencer os súditos, ele vai tentar convencer quem manda. E foi o que ela fez. Ela entrou na fraqueza de Acabe e ela se assenta no trono de Samaria. E agora Acabe carrega a coroa, mas quem manda é Jezabel. Tem muito crente assim, ele acha que ele está mandando, mas na verdade ele só é uma marionete no sistema jezabélico. E aí nós temos casamento sendo destruído porque um espírito jezabélico entrou, ou na mulher, e somente um profeta, diga um profeta de ofício, não é um dom de profecia que eu estou falando, eu estou falando de um profeta de ofício, porque dom de profecia qualquer um pode ter, por isso que tem falso profeta. Eu estou falando de um profeta de ofício que é boca de Deus na terra. Somente um profeta de ofício pode destronar Jezabel. Por isso que um espírito jezabélico, ele quer fugir. Ele não vai ficar perto de um profeta de ofício, ele vai querer matar ele. Ou ele mata, ou ele foge. E foi isso que ela começou a implementar. Jezabel manipulou o rei Acabe, tirou a voz dos profetas e proibiu o culto a Deus. E então Elias surgiu. Diga Elias, profeta de ofício. Surgiu. Só que o profeta de ofício, ele vem e ele não vem tratando a situação com palavras bonitas. Não, ele é cirúrgico, ele já vai logo no pecado. Por isso que muitas pessoas não gostam de profeta de ofício. Por quê? Porque o profeta de ofício tem gente que tem até medo de chegar perto. Porque o profeta de ofício não vai te chamar no particular, ele já vai dizer: eis que Deus manda falar para você, você mesmo. Ele já vai direto em você e ele já entrega para você aquilo que está escondido e oculto. Por isso que a Jezabel, ela criou ódio de Elias. Vamos matar Elias. Mas ela criou força. 1 Reis capítulo 18, versículo 4, presta atenção que eu estou só na introdução. E hoje nós vamos ter um ensino profundo aqui da palavra. 1 Reis 18, versículo 4. A Bíblia diz: Jezabel estava exterminando os profetas da onde? O interesse dela é matar profeta. Diga matar profeta. Você já viu muitas pessoas matando profetas? Falando mal de profetas? Falando mal de igreja? Falando mal de congregações? Falando mal. Por que está falando mal? Porque alguma coisa foi exposta. O que ela quer fazer? Exterminar. Exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu quantos profetas? 100 profetas. E escondeu na onde? Em 2 cavernas. 50 em cada uma. E lhes o que? Fornecia comida? Aqui está o problema. Profetas de ofício não podem ter medo de Jezabel. Profeta, ele paga com a vida.
para revelar a verdade que traz vida. Então agora todos se escondem, diga se escondem. Diga eu não vou me esconder. Mais forte, diga eu não vou me esconder. Eu vou sair da zona de conforto. Porque ficar escondido tendo água e comida é fácil. Diga eu não vou me esconder. E aí essa mulher foi crescendo, ela foi crescendo e foi desenvolvendo. E agora em Samaria, agora só se adora a Baal, Asterotes, só se adora deuses estranhos, não adora mais a Deus, o Deus vivo. Só que um dia Elias chegou, diga Elias chegou. Diga eu também estou chegando. Diga Elias chegou. Diga eu também estou chegando. E ele bate no peito. E ele diz, segundo a minha palavra, não cai chuva mais na terra. E ele encontra Acabe e fala para Acabe, você está pecando contra Deus e levando o povo de Deus a pecar. A mulher ficou maluca, o demônio ficou estéril, ficou doido. E falou, manda um recado, diga, o espírito jezabélico não vai ter coragem de enfrentar um profeta. Ele vai mandar mensageiros. Quantos mensageiros Satanás já mandou para desanimar você? Quantos mensageiros Satanás já mandou para fazer com que você retroceda? Porque o problema é que quando você se levanta, a fúria do mal vai vir contra você. Você precisa estar preparado. Ele se levanta, expõe o pecado e ele fala, sobre a minha palavra não vai chover. Cerrou os céus, porque um profeta tem um poder para cerrar as portas dos céus. Você tem um poder para declarar hoje. Diga hoje, em nome de Jesus, eu posso declarar o fim, a falência dessa opressão jezabélica. Vai fechar tudo agora. E ela fica furiosa, porque o único intuito desse demônio é corromper o povo de Deus. E você sabia que essa mulher foi falado dela em Apocalipse? João, quando está vendo a revelação, aqui foi feita uma carta para a igreja. Vamos ler? Porque é culto de ensino, tem que ler a Bíblia, né? Abra a tua Bíblia, Apocalipse capítulo de número 2. Apocalipse capítulo de número 2. Versículo 18. Vamos ler junto? Ao anjo da igreja em aonde? Tiatira, escreve, eis que diz o quê? O Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo. Diga, só fogo de Deus pode derrotar, confrontar e destruir esse demônio. Aí a Bíblia diz, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze. É fogo, é luz. E agora vai vir um confronto aqui. Diga confronto. A Bíblia vai dizer no versículo 19, a Bíblia diz assim, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua quê? Reverência. E sei que vocês fazem mais agora do que no princípio. Essa igreja de Tiatira, eu acho que está se enchendo de orgulho. Diga, se enchendo de orgulho. Tem muito crente assim. Porque ele acha que ele está trabalhando, ele acha que ele está se movimentando, ele acha que está funcionando, e aí ele começa a ter o elogio daquele que tem os olhos de fogo e os pés reluzentes. Só que tem uma coisa aqui no verso 20, que é para
Alertai a igreja, versículo 20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera. Olha para o teu irmão e fala assim: um profeta de ofício não tolera Jezabel. Diga: pecado é pecado, mentira é mentira, engano é engano. Diga: quem é de Deus não tolera Jezabel. Então não é as suas obras, se são boas ou más. O problema é a tolerância. O problema é estar dividido, é estar em cima do muro. O profeta Eliseu, o profeta Elias não ficou em cima do muro, ele foi lá e confrontou. Porque tinha profetas que falavam aquilo que o rei queria ouvir, como tem hoje nos dias atuais, pastores que falam aquilo que o povo quer ouvir. Porque não pode falar mais na igreja de pecado, não pode falar mais de vício, não pode mais falar de nada. Por quê? Porque senão os irmãozinhos vão sair da igreja. Ei! Nós não somos uma igreja de estrutura de usos e costumes, mas nós somos uma igreja que preserva a doutrina bíblica. Nós não podemos aceitar que esse demônio nos cale. E ele está dizendo claramente aqui: vocês toleram Jezabel, aquela mulher que se diz o quê? Preste atenção, porque tem muita gente se dizendo profeta ou profetiza e vivendo uma vida totalmente errada. E colocando a mão na cabeça de vocês ainda. Entende isso? Nós precisamos entender claramente o que o Senhor está falando à igreja. Tem algo para ser liberado ainda hoje aqui, mas primeiro nós precisamos entender quem está por trás daquela influência maligna que está nos levando para baixo. A Bíblia vai dizer aqui, com os seus ensinos, ela induz o quê? Os meus servos, a imoralidade sexual, diga imoralidade sexual. E o que mais? E o que mais? A comer alimentos a ídolos. Ela quer trazer a cultura dela para dentro. Esse é o espírito jezabélico. Foi isso que ela fez com Acabe. Quem está entendendo? Acabe se casa com ela e ela muda a cultura do povo de Deus. Olha que perigo. E lá não se via ninguém assim, ó, endemoniado não. Porque as pessoas pensam que tem que manifestar demônio para estar endemoniado. Não, não, não. A pessoa está cauterizada, a mente dela está doutrinada a costumes jezabélicos. E o profeta se levanta, diga, o profeta se levanta. Diga mais uma vez. Aqui o profeta, com os olhos de fogo, que é o próprio Cristo, se levanta. E não aceita. Vocês estão fazendo tudo certo, mas vocês estão deixando Jezabel, ela implementar na vida de vocês uma cultura satânica e vocês não estão percebendo. Isso aqui é muito sério, queridos. Nós precisamos nos levantar como profetas do Senhor nesta terra. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga, me usa, Senhor, como profeta de fogo nesta geração. Porque a vontade dela é de destruir a igreja. A vontade dela é de arrastar você para o mal. Tem tanta gente espalhado pelo planeta que Deus chamou para pregar, para cantar, para evangelizar, para ganhar almas, para saquear o inferno, e que se deixou levar por a cultura jezabélica e não está fazendo mais o que Deus mandou. Precisa ser desconstruída. Esse espírito precisa sair, mas para isso precisa ter alguém de coragem para te revelar. E você precisa cair em si e voltar-se para Deus, para que o Senhor possa retomar o grande projeto de salvação na sua vida. Nós estamos em um tempo de crescimento, de avanço. Nós estamos em um tempo que Deus está movendo sobre nossas vidas. A glória do Senhor está vindo sobre essa direção. Por isso nós temos que ter esse alinhamento.
esse ajuste precisa acontecer. Os profetas precisam se levantar com suas vozes. Quando o irmão que está do teu lado fala assim: Deus te deu uma voz profética. Fala para ele: você tem o poder de profetizar sobre o caos. Fala para ele: você tem o poder de profetizar sobre o vale de ossos secos. A voz profética tem o poder de trazer à existência vida para aquilo que estava morto. Nós precisamos ter coragem de olhar para as nossas vidas e entender que em algum momento nós estamos sendo influenciados. Por que eles odeiam tanto os profetas? Diga: Elias simplesmente desafiou o rei e todos os sacerdotes de Baal. Ele sobe no monte e fala: quem for Deus vai descer com fogo. Você conhece a história? E Elias zomba deles, e Elias brinca com eles. Será que o teu Deus não está dormindo, não está viajando? Será que ele não saiu de férias? Será que ele não está muito ocupado? E eles se matando. O profeta falso, ele só consegue criar fogo com isqueiro. Só. Ele só consegue colocar fogo se for um fogo natural. E ele disse: o Deus que for Deus vai descer com fogo. E a Bíblia diz que o profeta ora e o fogo de Deus desce. Diga: mas o fogo de Deus não matou os falsos profetas. Quem mata falso profeta é o profeta verdadeiro. O problema é que muitas vezes você é verdadeiro, mas não tem coragem de matar o falso. Porque é seu amigo, que você não quer contrariar, porque é o compadre, porque é a comadre, porque é o irmão, porque é a irmã. Você se apegou, afeiçoou. É o colega de trabalho que fica lá te colocando em grupo de pornografia. Ah, mas é o meu amigo. Os verdadeiros, eles ainda existem. O problema é que o fogo verdadeiro desce no altar para consumir o holocausto e a oferta. Mas o falso profeta, quem mata é o verdadeiro. É você que tem que se assumir profeta verdadeiro e ter coragem de olhar para o falso e dizer o seguinte: meu irmão, a partir de hoje, se você não mudar, não transicionar sua mente, não se converter, eu não tomo café mais com você. Morreu aqui a nossa amizade. É você que tem que se posicionar. Aí tem um homem aí que a esposa está falando para ele todo dia: olha esse cara, esse amigo. Não, mas você está vendo coisa na onde não tem. Sabe por quê? Porque você se afeiçoou ao falso. Porque o verdadeiro e o falso, eles não vão compactuar, a não ser que o falso corrompe a verdade. Porque foi isso que aconteceu com alguns profetas no tempo dos reis. Quem está me entendendo aqui? Meu irmão, quarta-feira é ensino. Eu não sei se você está estranhando, é ensino. O falso só vai morrer o dia que o verdadeiro tiver voz para matar. Eu costumo dizer aqui, dentro do nosso ministério, com algumas pessoas, eu não falo para todas as pessoas, mas algumas pessoas, que o falso, ele só resiste porque o verdadeiro está tolerando ele. O fofoqueiro, ele só existe porque o verdadeiro dá ouvido. A calúnia só existe porque o verdadeiro para ser curioso. Porque o mal, o verdadeiro tem que matar o falso pela raiz. E hoje o Espírito do Eterno soprou isso do meu coração. O meu fogo comeu a oferta, mas não matou o falso. Quem matou o falso foi o profeta. Está pegando aí não? Se você tiver juízo hoje ainda, você vai sair matando falso. Você vai sair bloqueando o WhatsApp. Você vai falar a verdade. Você não vai você não vai ficar com meio termo. Porque o profeta verdadeiro não ficou com medo do rei. Porque naquele tempo o rei podia mandar matar, como Jezabel mandou matar. Então você precisa entender: o verdadeiro tem que ter voz. O problema é que o falso
ele está corrompendo os verdadeiros. Como é que Jezabel comprava o povo de Samaria? Como é que os profetas se corrompiam? Porque ela comprava eles a troco de nada, a troco de pão, a troco de favor, a troco de migalha. Quem aceitava adorar os deuses dela, ela dava pão para comer. O falso também tentou tentar o verdadeiro, quando o Espírito Santo levou o verdadeiro para ser tentado no deserto. E o verdadeiro diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É isso que você precisa entender. Que no pior momento da tua vida, na maior escassez da tua vida, não se corrompa, não se vende para o falso. Porque Deus está de olho em você. E a qualquer momento o vento vai virar, a tempestade vai acabar, e a bonança vai chegar. E você vai respirar fundo e dizer: eu não me corrompi. É isso que nós precisamos entender como igreja. Por que o espírito jezabélico odeia profeta? Joga para mim 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Nós estamos falando aqui, queridos, de antigo e de novo, porque eu gosto disso, para que não haja nenhuma dúvida. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, na Bíblia ARC. Capítulo 3, filho, capítulo 14, 3. Isso, 3. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas os que profetiza, fala aos homens para a edificação. Diga edificação. Diga edificação. Diga a palavra profética. Vai ser para edificação. Olha aí, olha só. Diga exortação e consolação. Diga o profeta verdadeiro. Diga o verdadeiro, que carrega o fogo. Ele vai exortar, ele vai edificar e ele vai consolar. Diga o verdadeiro, não se cala diante do erro. Aquele que profetiza, diga profetiza, é aquele que exorta. Diga corrige. Vai te corrigir. A palavra hoje aqui está alinhando a gente, diga amém. Vai corrigir a gente. Por que o espírito jezabélico não gosta do profeta verdadeiro? Porque o profeta verdadeiro, ele vai confrontar. O que acontece quando o fogo de Deus desce no monte? Diga um avivamento. O povo caiu de joelho, gritando: só o Senhor é Deus. Todas as vezes que você extermina o falso, a presença se manifesta. Há um avivamento, diga avivamento. Diga avivamento. Pelo contrário, que muitos pensam, diga é conversão, é arrependimento. Não é só oba, oba e pulo. Aconteceu um grande avivamento porque o povo se converteu. O povo voltou-se para Deus. Quem está pegando aí? Porque o verdadeiro vai matar o falso. E quando o falso é exterminado, o povo se rende a Deus novamente. Ei, presta atenção em uma coisa. Quando você tiver coragem de exterminar aquilo que é falso, aquilo que é mentiroso da sua vida, você pode ter certeza que toda a tua casa se volta para Deus. Mulher, quando você tiver coragem de matar aquilo que é falso, aquilo que é mentiroso. Homem, quando você tiver coragem de confrontar aquilo que é falso e mentiroso e se voltar para Deus, toda a tua casa vem para Deus. Porque é isso que Satanás odeia. A palavra profética, ele vai trazer luz. Ele vai expor o falso. Ele vai destronar o falso. Quem está entendendo, diga amém.
O inimigo sabe disso e é por isso que ele quer calar o profético. Quem é o profético? É aquele que profetiza. Está profetizando lá dentro da tua casa? Quem profetiza dentro de casa aqui? Quando você abre a despensa e não tem o que você quer, o que você fala? Porque as palavras constroem ambientes. O que você fala é que vai materializar. Coitado de mim, será que nunca vou ter dignidade de ter? Mas se você falar o contrário, em nome de Jesus eu profetizo que não só aquilo que eu quero, não só aquilo que eu desejo, mas vai ter muito mais aqui. Porque aquilo que você declara vai se materializar. O profeta falso, é fácil você identificar. O profeta falso, ele vai tentar maquiar, ele vai tentar enganar, ele vai tentar fazer com que você se corrompa. Está errado, irmão. A Bíblia diz sim, sim, não? Não. Tem gente contando milagre em cima de coisa errada que está fazendo. E ai de alguém que falar que está errado. É perigoso até se desligar da igreja, porque não aguenta confronto. Diga profetas falsos, tem muitos por aí. Diga crente da mente fraca, também tem muitos por aí, seguindo o profeta falso. Por que os profetas da internet, nesses últimos tempos, têm crescido violentamente? Porque aqui se eu falo na palavra para você do dia, você acha ruim. Mas lá, ele não fala, mas ele arranca tudo que você tem. Só porque ele fala que vai revelar para você. O profeta da internet está parecendo cigano. Que é lemão. Queridos, preste atenção. O falso tem que morrer. E o verdadeiro tem que ter voz. Só que os verdadeiros estão com medo de falar. Por isso que muitos fugiram. Ficaram com medo. E esse espírito jezabélico, ele é opressor. Diga opressor. Ele oprime a sua mente. Só um profeta verdadeiro pode destronar Jezabel. Por isso que tem gente que ele não se aguenta na cadeira aqui. Porque tem profetas verdadeiros aqui. Cada culto tem confronto. Porque a palavra de Deus vai vir te orientar. A palavra de Deus vai falar o teu coração. Qualquer território, diga qualquer território, sem profecia, está sujeito a fracassar. Lá na tua casa tem que levantar uma voz profética lá. Eu não sei quem vai ser, se vai ser você ou se vai ser sua esposa, mas tem que levantar alguém lá. Lá vai ter que levantar, não sei se é você, se é a esposa ou se é um filho, mas na tua casa tem que ter profeta. Para tomar as rédeas. Sabe aquele dia que tem um que fica lá tentando só puxar para baixo? Aquele dia que ele não está bem, fica só reclamando, choramingando. Tem que levantar alguém lá e falar: ops, vou desmascarar esse espírito que está te usando. Porque a promessa de Deus para mim não é essa. A promessa de Deus para mim e para minha casa é que nós vamos servir ao Senhor. E quem serve ao Senhor tem benefício dos céus. Tem que parar de ficar profetizando o caos, gente. Tem gente que colocou na cabeça que é um fracasso. É um fracasso. Você não está no Egito mais, você está no paraíso. Aí está lá o patrão pisando, humilhando, e você orando. Deus está falando: para de orar, rapaz, reaja. Ai, mas se eu falar para ele, seja inteligente, seja educado, mas fale a verdade, porque uma voz profética não pode se calar. Ei, patrão, quero falar com o senhor, com educação, amo a sua vida, eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito para mim, só que a forma que o Senhor está conduzindo, ei, peraí, eu quero trocar uma ideia, porque aquilo que você não fala, aquilo que você se cala, você está se omitindo. Nós somos inteligentes. Entende isso? O profeta ficou com medo e se escondeu. Diga, se escondeu. Diga assim, ó, profeta falso
Deus nem vai atrás. Mas o verdadeiro, Deus vai buscar na caverna. Deus me revela que tem muito profeta aqui nessa noite que Ele está tirando da caverna. Porque o falso já se corrompeu, mas o verdadeiro Deus tira da caverna. Quando Elias vai fugir para a caverna, o próprio Deus vai buscar. Mas os outros profetas que Abadia estava dando comida, Deus não falou nada com eles e nem foi lá. Está com medo de quê? Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Olha para o teu irmão e fala assim: Elias, o que você está fazendo aí? Sai daí de dentro, Elias. Sai dessa tristeza, Elias. Sai dessa angústia. Sai dessa solidão. Sai dessa depressão, Elias. Tem muita coisa para fazer. O verdadeiro Deus vai buscar, meu irmão. Hoje Deus foi buscar você lá na sua casa. Deus te trouxe aqui hoje para mudar a tua história, para você montar em cima desse demônio que está te oprimindo. Por quê? Porque ainda tinha muito a fazer, Elias. Você vai ungir Jeú rei e o Eliseu, profeta no seu lugar. Quem está entendendo, diga amém. Diga, a obra não vai parar, meu irmão. Os verdadeiros sempre vão se levantar. E a Bíblia diz que o profeta Elias está andando e agora tem um auxiliar. Diga, um auxiliar. Eliseu. Aonde Elias vai, Eliseu vai? Sabe qual é o problema dessa geração? Ela não se submete. Ela não serve. Ela quer participar do fogo, mas ela quer ganhar o fogo que os outros criam. O profeta Elias fala para Eliseu: eu vou até ali, fica aí, eu vou a Betel. Não. Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei só. Não, fica aí, não, eu vou. Aí o profeta olha para ele e fala para ele assim: o que você quer que eu te faça? Ele falou: me faz herdeiro da unção profética, do espírito profético que você carrega, só que eu quero dobrado. Entende uma coisa? Os verdadeiros jamais vão morrer. Quando Deus tira um, Deus levanta outro. Está entendendo? Não? Não vai morrer. Esse demônio jezabélico, ele vai ter que aturar os verdadeiros, colocando o dedo no nariz deles. Entende isso? A primeira coisa que Eliseu faz, quando ele pega o manto profético, é agir. Diga, agir profeticamente. Sabe para quê? Para mostrar que agora tem um profeta novo na área. A Bíblia diz, queridos, em 2 Reis 2,13. Nós já estamos terminando para orar. Olha o que a Bíblia diz, 2 Reis 2,13. E também levantou a capa. Pode colocar na tradução anterior, meu filho. A capa de Elias. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. No próximo versículo a Bíblia diz assim, ó: então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, diga, perguntou: aonde está agora? O quê? Aonde está agora o Senhor, o Deus? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Diga, um profeta verdadeiro, ele não vai pegar atalho, ele não é fugitivo. Por onde ele foi, ele volta. Mas para onde ele estava voltando era a zona de conflito, sim ou não? Mas ele voltou. A Bíblia diz que ele volta. A primeira coisa que ele faz é agir profeticamente. A primeira coisa que você vai fazer aqui, quando sair daqui hoje, é agir profeticamente. Porque a capa de Elias está caindo sobre você hoje. Agora, o que adianta ter capa e não usar ela?
Tem gente que pede unção, mas não usa unção. A unção não é para você fazer o que você quer. A unção é para você cumprir o propósito de Deus. A unção não funciona em corações corrompidos. Geás não conseguiu ressuscitar com o bordão do profeta, o filho de Sunamita. Por quê? Porque o coração dele não era um coração alinhado e ajustado. Agora esse homem, ele vai atravessar, versículo 15, presta atenção aqui que tem uma revelação aqui fresca. Quando os membros da comunidade dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram, o que eles disseram? O espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro e prostraram-se diante. Oi, para cá. O espírito profético de Elias, Jesus resgatou. E Jesus passou para mim e para você também. O Espírito do Eterno está em nós. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós mudamos. Você tem que voltar para casa hoje e todo mundo reconhecer que o Espírito do Eterno está em você. O Espírito de poder está em você. Porque agora você vai andar diferente, falar diferente, se comportar diferente e ter ações diferentes. Coitado dos falsos profetas agora perto de você. Porque você vai colocar tudo às claras, você vai desmascarar. Ei, irmão, você está falando da obra de Deus? Ei, alto lá. Ei, irmão, você está falando do irmão lá da igreja? Alto lá. Ô, irmão, você está falando... é melhor você se calar. Está entendendo ou não? Só que tem gente que é assim, presta atenção, tem uma revelação que eu vou entregar aqui para parar. Você quer ou não quer ouvir? Tem uma coisa forte aqui. Diga, reconheceram. Diga, reconheceram que o espírito profético está sobre Eliseu. Só que, olha o que acontece daqui a pouco. Isso acontece com vários crentes, tá? Versículo 16. Olha, nós os teus servos temos o quê? 50 homens capazes. Deixa-nos ir à procura de quem? Tem gente que recebe a revelação hoje aqui, em vez de seguir a revelação e o profeta que Deus levantou, não, ele fica querendo caçar outras coisas lá atrás. Está pegando aí não? Eles não identificaram que o espírito profético estava sobre Eliseu? Sim ou não? Então o que eles queriam ir atrás de Elias? Tem gente que não consegue transicionar a mente. Nossa, eu sei que o Senhor é um homem de Deus e o Senhor foi usado. O Senhor é usado. O Senhor, quando eu entrei aqui, eu era assim assado. Através da sua vida, do Espírito profético de Deus na sua vida, o Senhor revelou, eu prosperei, eu cresci, eu não sei o que. O Senhor orou pela minha vida, pelo meu filho, pelo meu casamento. A minha vida mudou. Daqui a pouco está esse atrás de profetas. Um dos princípios de Eliseu para receber o manto profético foi andar atrás do profeta. A hora que o profeta sobe aos céus, Eliseu não vai mais atrás. O comportamento desses é ir atrás. Eles estão dizendo, deixam sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte, ou em algum vale. Eliseu respondeu. Tem gente que não aguenta ver um não de um profeta. Tem gente que quer saber mais do que aquele que recebe o espírito profeta de revelação. Está entendendo? Aí, eles insistem, presta atenção. Respondeu? Não. Não manda ninguém. Contudo, eles o quê? Tem gente que vem insistir comigo, que eu já aprendi já. Eu falo, vai. Primeiro eu ficava me desgastando, não sei o que e tal. Agora não. Tá bom, vai. Pode ir. Não está reconhecendo que Deus está fazendo? Então vai. Porque lá fora, quando você for procurar aquele que Deus já levou, você vai encontrar os falsos. E o falso tem um monte de palavras para falar para você.
O falso tem muita coisa bonita para revelar para você. O verdadeiro tem confronto. O verdadeiro, ele sabe falar não. Ele não vai falar sim todas as vezes. Mas a Bíblia vai ensinar a nós. Aí ele fala, constituiu o poder, aqui ó, mandar os homens. Então, mandaram, quantos homens? Que procuraram Elias por 3, mas não encontrou? O profeta falou não, não foi? Falou não, não. Não. Constrangeram ele? Então vai. Sabe por quê? Porque Eliseu não está preocupado aonde está Elias. Eliseu está preocupado aonde está o Deus de Elias. Porque quando ele pega o manto, ele procura o Deus de Elias. Ele não procura Elias. Aonde está o Deus de Elias? Esses estudantes de profeta aqui, ele está procurando o homem. Eliseu está procurando o Deus do homem. Tem gente que quando não encontra os homens que ele procura, ele fica desnorteado. Você tem que procurar o Deus do homem. O Deus de Elias. Cadê o Deus de Elias? Os profetas, os estudantes estavam atrás de quem? Do Elias. Eliseu está atrás do Deus de Elias. O profeta verdadeiro sempre vai procurar o Deus verdadeiro. Preste atenção nisso aqui. Deus, Ele quer transicionar nossa mente. Ele quer nos levar para um estágio maior. Diga glória a Deus. Diga o profeta verdadeiro. Revela o que está escondido. Deixa o inimigo maluco. A Bíblia diz que certa vez, não vai ter tempo para terminar, um rei estava tentando guerra contra o outro reino. O profeta Eliseu sabia o que o rei falava na cama de dormir. E todas as estratégias de guerra eram desbaratinadas. Diga quem anda com o profeta. Ah, meu Deus. Diga quem anda com o profeta anda protegido. A profeta é verdadeiro, viu? Porque o falso vai te extorquir. O verdadeiro é aquele que quando Naamã chega para ser curado, ele fala, não, pode levar o que é seu, não quero esquecer não, rapaz. O verdadeiro está interessado em Deus. O falso está interessado somente nas coisas da terra.